Entrevista com o gestor, 8 erros que reprova a maioria dos candidatos. Olá, meu nome é Rômulo Gutierrez, este é o canal Emprego Novo, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 24 anos. E eu trouxe um vídeo aqui muito legal, eu fiz uma pesquisa com 100 gestores de área, perguntando para eles, o que faz você reprovar o candidato na entrevista com o gestor? E eles me contaram, 8 erros. Será que você não está cometendo um deles? Fique atento para você não reprovar. Primeiro erro qual que é? Não mostrar durante a tua entrevista entregas em relação à tua área. O que eu falo de entrega? Cada um tem a sua área, mas especificamente um dentista que não traz cases de pacientes complicados, casos complicados que ele conseguiu resolver. Ou um engenheiro que não consegue mostrar quantas obras de fato ele conseguiu recuperar ou construir. Ou, de repente, alguém que trabalha na área da segurança patrimonial não diz quantos clientes ele conseguiu cativar. Ou seja, não tem entregas. Entregas são feitos profissionais, entregas são números, entregas são dados. Quando você, na entrevista com o gestor, não evidencia entregas, a tua entrevista é muito conceitual, é muito exemplo. Ele pergunta, conta um pouquinho de um desafio. Olha, lá no consultório que eu trabalhei, os desafios eram muitos, tinha muitos pacientes complicados, a gente tinha que atender uma comunidade e tal. Mas não tem um exemplo, um case, uma entrega. Olha, em 2 anos lá eu consegui atender mais de 150 famílias carentes. Isso era uma coisa bem desafiadora. Não tem um dado, não tem um número, não tem entrega. Reprova na entrevista com o gestor, tá bom? Então, durante a entrevista com o gestor, tenha entregas com dados, com fatos, com números, senão você reprova. Eles, gestores, me contaram. Qual é outra coisa que reprova? Vamos lá, aos 2 minutos e 5. Eu chamo assim de... Eu geralmente falo que os gestores de área, eles não são bons entrevistadores, tá? Como assim, Rômulo? Eles não são como o RH que faz as perguntas certinhas, as perguntas, sabe? Eles perguntam, falam os seus resultados, comente aonde eu poderia te encaixar na equipe, quais são os seus diferenciais. As perguntas do gestor, normalmente, ou são muito técnicas, ou são perguntas muito abertas. Então, técnica, ele fala, olha, o que você domina, o que você já fez na ferramenta dentista? Vai, XYZ para obturação de dente. Aí é uma pergunta até boa de responder quando você tem domínio. O problema da entrevista com o gestor é que algumas perguntas são abertas. Fala um pouquinho sobre o seu currículo, fala um pouquinho da sua trajetória profissional, fala um pouquinho por que você saiu dessa empresa. E aí a resposta que ele quer, muitas vezes, não é uma resposta direta. Ele quer uma resposta onde você novamente traga argumentos técnicos, elementos técnicos na tua resposta, dados, fatos. Eu chamo isso assim de você estar atento na entrevista com o gestor, não responder apenas a pergunta dele, responda de acordo com aquilo que a vaga mostra. Exemplo, para essa vaga de dentista, a vaga está falando que eu tenho que atender crianças, a vaga está falando que eu tenho que fazer tratamentos de canal em crianças especiais com síndrome de Down, e está falando que eu tenho que ter uma capacidade de organizar os equipamentos para diminuir os custos da clínica. Dificilmente, em algum momento, ele pergunta diretamente isso, mas são 3 coisas que ele quer ouvir. Então, naquela pergunta, fale da sua trajetória profissional. Olha, tem experiência, já atendi mais de 200 200 crianças que tinham Down. Foi um desafio muito grande, mas eu aprendi a amar essas crianças. Ele não perguntou, mas eu trouxe aquilo que estava na vaga. Isso faz muita diferença. E as pessoas não fazem e reprovam. Outro erro comum, são 8, hein? Fique aí que os piores ainda estão por vir. Outro erro comum, que é? Acabar levando a entrevista do gestor ou com o gestor muito como uma entrevista comportamental, né? A etapa com RH é uma etapa comportamental, uma etapa onde ele vai falar muito dos seus comportamentos, como é seu estilo de liderança, como você trabalha com pessoas difíceis, pontos fortes, pontos fracos, e as respostas geralmente de equilíbrio pessoal, vida profissional equilibrada à vida pessoal, é o que faz você aprovar com RH. No gestor, não. No gestor, ele quer ouvir. Preste bem atenção, ou até anote. Ferramentas que você usa na tua área, tecnologias que você já teve que usar e aprendeu, números de entregas que você conseguiu fazer, desafios que você conte, que são muito complexos e que você se saiu bem.
As pessoas às vezes vão para entrevista com o gestor como se fosse para entrevista com RH. Acabam reprovando, aí não dá certo. Agora eu tenho os 4 erros que mais reprovam. Aqui no Emprego Novo, o melhor eu deixo mais para o final do vídeo. Antes de eu seguir, de repente você quer simular uma entrevista com o gestor comigo, você quer que eu melhore o teu currículo, melhore o teu LinkedIn para você participar de mais entrevistas com o gestor, primeiro contato na descrição do vídeo ou dos comentários é meu WhatsApp direto. Preços bem pequenos para os inscritos no canal Emprego Novo. Aqui tem vídeo novo de segunda a sexta, às 19h, sem falta, você não perde nada. Se eu te ajudei com alguma informação até agora, me ajuda. Faz inscrição, só faz inscrição, dá uma força para esse projeto novo, aqui do Emprego Novo do Rômulo Gutierrez, tá bom? Vamos seguir então. Outros erros comuns, né? O 4º erro dos 8 que eu vou te contar. Não levar, né, consigo cases práticos. Você precisa, na entrevista com o gestor, ter cases, ter histórias, né? Eu vou te dar a dica prática, assim, aos 6 minutos e 9. Na entrevista com o gestor é fundamental você já ter ali pelo menos 2 ou 3 situações que têm relação com a vaga para você poder contar na entrevista com o gestor. Mas ele não vai pedir um exemplo. A melhor forma de passar em qualquer entrevista de emprego, qualquer, RH, gestor, empresa nacional, multinacional, internacional, é com a expressão por exemplo. Quanto mais exemplos você dá em relação às perguntas que o gestor faz, e em relação àquilo que tem na vaga, maiores são as suas chances, tá? Então, durante a preparação de entrevista, e lembre-se, o improviso é inimigo de ser aprovado na entrevista com o gestor, já tenha pelo menos 2 ou 3 cases. Lembra que eu falei do dentista? Peguei só esse exemplo, mas pensa na tua área, e se você quiser que eu pense junto, meu contato do WhatsApp tá aqui embaixo nos comentários, tá lá falando de atendimento de crianças com síndrome de Down. Poxa, tem um case aqui que eu vou contar de uma criança, que é o Matheus, que eu atendi, contar rápido em 2, 3 minutos, mas eu tenho um case sobre algo que tá na vaga. Aí tá falando lá sobre administrar custos de materiais. Olha, eu vou contar daquela solução que eu aprendi na outra clínica, onde a gente conseguiu diminuir o custo de material em até 20%. Acho legal eu contar aqui, porque tá na vaga. Já prepara esses cases. E aí a tua meta na entrevista com o gestor, aos 7 minutos e 34, eu tô te falando, aqui no canal Emprego Novo, é o quê? É contar esses cases. Além de responder o que ele está perguntando, é contar esses cases. Isso faz muita diferença. Os gestores disseram para mim, Rômulo, eles não contam, só falam, mas não traz exemplo. Reprova. 5º erro, bora. 5º erro, que reprova bastante. Você não se mostrar o que eu chamo de um candidato pau para toda a obra, né? Não sei se na sua região, não sei qual região você mora, do Brasil ou do mundo, né? Tem pessoas do Timor-Leste que às vezes me assistem. Mostre-se um candidato pau para toda a obra. O que é pau para toda a obra? Com vontade, disposto, disponível, né? Quanto mais você tem essa veia de disposição, maiores são as suas chances de ser aprovado em qualquer entrevista com o gestor. Então perguntas como disponibilidade de horários, disponibilidade para viagens, disponibilidade para trabalhar remoto e depois presencial, disponibilidade para trabalhar no turno da tarde, no turno da noite. Eles me disseram que isso reprova bastante. Eles falaram, Rômulo, às vezes o candidato até é bom, mas disponibilidade pequena e aí acaba reprovando. Sobre isso, deixei um vídeo muito legal aqui que fala exatamente como mostrar essa disponibilidade na entrevista com o gestor, tá? Você assiste que vale super a pena, tudo bem? E deixei na descrição também 2 cursos top, um bom curso de Power BI e um bom curso de Excel para você também encantar o gestor. Vamos falar de mais erros? Tenho mais 3, vamos lá? O próximo qual que é? Durante a entrevista com o gestor, eles gostam muito de candidatos que se mostram, presta atenção, ágeis, inovadores. Anota aí. Gestores preferem candidatos ágeis e inovadores. Quanto mais inovador você se mostra, mais chance você tem na entrevista com o gestor. Rômulo, mas o cargo é para copeira numa lanchonete de hospital, não precisa inovar. Precisa. Se na entrevista ele fala, olha, conta um pouquinho da sua rotina. Olha, minha rotina eu procuro atender, servir, cuidar dos materiais, gosto de fazer coisas novas. Até no último bar que eu trabalhei, eu criei um lanche que não tinha no cardápio, eu fiz o teste, o pessoal gostou, e hoje é um dos lanches mais vendidos no cardápio. Inovação! Funciona na entrevista com o gestor. Sabe por que eu falo assim, que eu fico empolgado?
Eu fico empolgado. E eu sei que você já fez isso. Eu sei que você já fez isso na tua área. Do médico à pessoa que trabalha na copa da lanchonete. E é importante você contar inovação para ser aprovado na entrevista com o gestor. E outra coisa que eu falei é agilidade, né? As equipes que antes eram desse tamanho, hoje se transformaram para equipes muito pequenas. Então eles precisam de pessoas ágeis. Então, se mostrar uma pessoa rápida em aprender, rápida em se adaptar, rápida em fazer entregas. Eles disseram que às vezes eles falam que o candidato é muito tarefeiro e devagar, reprova. Tô te contando como contar. Mais dois erros. Vamos comigo até o final? Bora! Cuidado, que alguns gestores eles lançam algumas questões na entrevista que eu chamo de questões situacionais, tá? O que são questões situacionais? São questões onde ele te coloca numa situação de trabalho. E quando ele te coloca numa situação de trabalho, muita gente acaba reprovando, né? Então ele chega para essa pessoa que vai trabalhar na copa da lanchonete, e aí pensa aí na sua área, fala, hipoteticamente, você está fazendo um lanche, você está sozinho, tem 2 clientes no caixa, tem mais 2 para ser atendido, como é que você age nesse ponto? O que você faz? Esse tipo de questão é comum. Então é importante você projetar a tua mente também, né? Você conhece a rotina da pessoa que trabalha na copa, se você é engenheiro, se você é arquiteto, enfim, se você é contador, se você é administrativo. Tente pensar quais são os desafios que ele pode colocar na entrevista e como você se sobressai, né? Eu acho que qualquer desafio que ele coloca, eles falaram isso para mim, Rômulo, as pessoas às vezes mostram medo dos desafios. E aí acabam, né? Eu não sei como eu agiria. Eu acho que a empresa precisava ter mais um colaborador naquele momento e tal. É lógico, precisava ter mais um, precisava ter mais 4. Mas eles te colocam para ver. Eu diria, olha, em primeiro lugar eu mantenho a calma, eu tento organizar as coisas, o cliente que já comeu, tá esperando pagar, vai esperar um pouquinho, vou terminar de fazer o lanche para não estragar o cliente, ou seja, mostrar essa capacidade de resolver coisas, conta muito. E eles colocam situações difíceis. A questão básica é manter a calma e criar uma forma de solucionar o problema e contar, de acordo com a tua experiência e de acordo com a tua técnica, tá bom? E a última coisa, aos 12 minutos e 30, para você que ficou até o final do vídeo aqui no Emprego Novo, se você já não fez inscrição, me ajuda, faz inscrição, deixa o seu like, dá uma força para esse projeto novo que eu tô tendo aqui na internet, tá bom? Mas voltando, a última dica qual que é? Eles buscam candidatos com capacidade de suportar a pressão. Candidatos que suportam a pressão normalmente são privilegiados na entrevista com o gestor. Dica prática. Ao invés dele, quando ele pergunta, conta uma situação onde você foi pressionado. Conta como é que você faz para sobressair de situação difícil. Bem, eu sou uma pessoa que suporta muito bem. Não. Um exemplo. Lembra do por exemplo? Um exemplo. Olha, lá no hospital onde eu trabalhei, agora eu sou médico, as situações de pressão, elas eram costumeiras, né? A gente tinha uma equipe reduzida e normalmente eu conseguia lidar muito bem com essas pressões. Geralmente eu chegava no meu dia, organizava tudo aquilo que precisava ser feito, né? E sempre deixava 30% da minha agenda mais livre para resolver, digamos, os problemas que iam ter que não estavam na agenda. E geralmente assim eu conseguia administrar bem as pressões, trabalhava bem em equipe, montei uma boa equipe de profissionais da saúde. Mostre que você administra as pressões e não amarela, não tem medo das pressões. São os 8 fatores que mais reprovam na entrevista com o gestor. Fica muito atento, eu vou torcer por você. Se você quiser simular uma entrevista com o gestor comigo, primeiro contato na descrição desse vídeo ou na aba comentários aqui do Emprego Novo é o meu WhatsApp direto. Preços pequenos para os inscritos no canal Emprego Novo. Torcendo por você, ó, bora ser aprovado na entrevista com o gestor. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.